Olá, amados irmãos, mais um texto poderoso aqui para destruir os enganos do perfeccionismo. Esse povo aí que fica pregando essa mentira de que nós precisamos guardar a lei para sermos salvos. Esse não é o objetivo da lei. O que nos salva é Cristo. E esse pessoal fica dizendo, que o homem de Romanos 7 não era convertido e não era o apóstolo Paulo. Eles dizem que é uma ilustração, um simbolismo, que o apóstolo Paulo estaria se referindo a um homem não convertido. Mas eu achei um texto aqui de Ellen White muito poderoso, que vai mostrar pra gente, como o título que eu coloquei aqui, que o homem de Romanos 7 era convertido sim, pois Ellen White ordena aos cristãos a mesma confissão. Então, se você é cristão, se você é adventista verdadeiro, você precisa fazer essa mesma confissão de Romanos 7. Ok? Então ele não pode ser um homem não convertido. E outro detalhe, hein? Além de ser um homem convertido, Ellen White ainda deixa muito claro que ele é o apóstolo Paulo. Ela chama esse homem de Romanos 7 do apóstolo Paulo. Ou Pablo em espanhol, que é o mesmo nome meu, né? Então vamos lá, vamos ao texto. Em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Então você vai aprofundando o seu arrependimento, né? Nunca vai parar, sempre vai estar se arrependendo. Saberemos que nossa suficiência está em Cristo unicamente. Não está na lei, em obedecer à lei, só em Cristo. E faremos nossa própria a confissão do apóstolo. Então a gente vai imitar, né? Paulo não falou para a gente ser imitador dele? Então, Ellen White está falando aqui para a gente imitar o apóstolo, na confissão dele de Romanos 7. E olha só a confissão dele, que vai chocar os IAGs. Isso aqui vai chocar, ó. Olha a confissão dele. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por que isso aqui atrapalha eles? Por que eles não querem admitir que aqui está se referindo ao apóstolo Paulo e convertido? Porque eles pregam de que a carne pode receber de Jesus algo, depois que a gente aceita Jesus, que a gente fica perfeito. Mas o apóstolo Paulo, que tinha ido até o terceiro céu, não tinha alcançado isso ainda. Então por isso que eles falam que Romanos 7 não era o apóstolo Paulo convertido. Porque ele fala que em mim não habita bem algum. Então eles não conseguem entender com o que eles acreditam, né? O Romanos 7. Eles não conseguem ver como é possível uma pessoa convertida ser cheia de defeitos na carne, né? Ter pecado. Para eles isso é inadmissível. Mas a Bíblia apresenta essa verdade. Por isso que a gente sempre precisa da graça. Entendeu? Se eu alcançar um dia a perfeição, como eles falam, que eu não vou ter mais pecado, eu não vou pensar mais coisa errada, eu não vou sentir mais coisa errada, eu não preciso mais de Cristo, eu vou ser como Adão antes do pecado, que não precisava da graça. Adão e os anjos não precisavam da graça, né? Só que com o pecado nós precisamos de uma ponte, nós precisamos de Cristo que leva a Deus. Olha só agora o que ela faz, hein? Ela pega esse conhecimento e une com esse outro conhecimento aqui, ó. Tem o mas aqui que a gente já está acostumado com ele, né? Mas o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então ela une esses dois, ela faz uma ponte aqui, ó. Com esse mas aqui, ela faz uma ponte entre os dois textos, ou seja, o homem de Romanos 7, ele é convertido e ele está crucificado para o mundo. Ele está crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Foi esse apóstolo Paulo que falou em Romanos 7. É dele que ele está falando. O pecado habitava nele. Agora, olha só que interessante, gente. Olha só o desfecho final de Ellen White. Para aqueles que ainda ficaram com dúvida, Ellen White agora deixa muito claro. Isso aqui é no mesmo texto, tá, gente? Eu só cortei aqui para ficar mais explicadinho, né? Para me colocar o por isso aqui. Mas é tudo um texto só, tá tudo ligado. Isso aqui tá ligado lá, esse aqui tá ligado aqui. Esse aqui não, porque esse aqui foi eu que coloquei, né? Uma explicação minha. Olha só a minha explicação, hein? Vê se tá certo. Devemos confessar Romanos 7 com Gálatas 6:14. Gente, glória a Deus, foi isso que Ellen White fez. Ela disse que o crente tem que confessar o mesmo de Romanos 7 e o mesmo de Gálatas 6. Ou seja, Romanos 7 e Gálatas 6 é o cristão perfeito, entendeu? É o cristão que está na luta, o bem que quer esse não faço. Por que que ele... Vamos ler lá o texto, né? Completo agora, vamos aproveitar e fazer um parêntese aqui. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Eu acho esse capítulo maravilhoso, né? Para mim é um dos melhores capítulos que tem da Bíblia, e diz aqui, ó, Romanos 7, vamos no verso 14,
Olha só que interessante. Eu vou mostrar para vocês, não precisa nem do texto de Ellen White, né? Para ver que Paulo está falando dele e depois já de convertido aqui. É só a gente ler com atenção o texto que a gente vai entender isso. Olha só. Quer ver? Vamos acompanhar aí. Ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas, olha o mas que a gente gosta aqui, ó. Mas eu sou o quê? Eu sou o carnal, gente. Vendido sobre o pecado. Ele está falando aqui da natureza espiritual dele, entendeu? Ele não está falando da natureza que Jesus tinha, porque Jesus não era carnal nesse sentido aqui. Vendido sobre o pecado. Cristo não foi vendido sobre o pecado. O apóstolo Paulo sim, nós também. Entendeu a diferença? Hello? Essa é a diferença. Agora, nós vamos aqui continuando, verso 15. Olha só que interessante o verso 15. Porque o que faço não o aprovo. Olha só a palavrinha-chave aqui, ó. Não o aprovo. Se ele não aprova, é porque ele já é convertido. Porque a pessoa que não é convertida, ela sente prazer, satisfação, né, de estar pecando. Ela não se importa com os pecados. Ela ama pecar. Ela vive para isso porque ela gosta, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não aprova, gente. Então ele é convertido sim. Pois o que quero, o que ele quer? Não faço. Ele não consegue fazer, mas ele quer o quê? O que ele aprova. O que aborreço, isso faço. Então, ele aborrece o pecado. Olha só que interessante. Se ele aborrece é porque ele é convertido. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então ele quer o quê? Ele quer a lei. Como que uma pessoa não convertida vai querer a lei, gente? A pessoa não convertida odeia a lei, não quer saber de lei, não. Mas ele ama a lei, ele quer a lei. Ele só não consegue. De maneira que agora já não sou eu que faço. Opa, saiu ali. Aqui, ok. De maneira que agora já não sou eu. Então já não é ele que está fazendo isso. Quem que está fazendo? Mas o pecado que habita em mim. Gente, está tão claro, uma criancinha que nem sabe ler e escrever consegue entender isso aqui. Impressionante, como é que tem gente dando murro em pão de faca e não consegue entender? Então vamos lá, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele está falando o que está revelado, gente. Né? Romanos 5, verso 19, por conta do pecado de Adão, né? Nós todos nos tornamos pecadores. Então, é essa a diferença de nós para Cristo. Nós não somos igual a Cristo, não tem como deixar uma igualdade entre nós e Cristo. Né? Porque Cristo não tinha esse mal todo na carne, como nós, né? Espiritualmente. Ele era só igual na mente e no corpo. Ele não era espiritualmente como nós, porque ele é filho do Espírito Santo, ele é filho de Deus, né? Alguns criam caso por causa disso aí, do Espírito Santo ou de Deus Pai. Mas ele é filho de Deus, ponto. Então ele é diferente, nós não somos filho de Deus, nós nascemos filho das trevas. É só você ler e estudar. Agora Cristo é filho do diabo também, gente, filho das trevas, nasceu na carne igual nós 100%, não. Esse Romanos 7 eles não aceitam por isso, porque esse Romanos 7 aqui acaba essa dúvida. Como é que você vai falar que Cristo pode ser cumprido isso aqui na vida de Cristo? Como que você vai falar que isso aqui pode ser cumprido na vida de Cristo? E na minha carne não habita bem algum? Cristo falou, quem me convence de pecado? Né? Se não habitasse bem algum na carne de Cristo, então ele não poderia falar aquilo. E com efeito, o querer está em mim, já está nele, o homem interior já está nele. Eu quero já, né? Isso aqui é que salva a gente, ó. É o querer. Deus só quer a vontade, a nossa vontade. Ellen White deixa tão claro, né? O poder da vontade, do querer. Então ela está mostrando aqui a Bíblia de que Paulo já queria. Ele tinha o desejo, a vontade, ele era perfeito na vontade, entendeu? Mas tinha pecado, né? Ele não conseguia realizar o bem. Mas não é sempre, não é todo bem. Ele não conseguia, ele está falando de quê aqui? Tem que entender o que Paulo está falando. Paulo está falando da... Vamos lá no início, já passou ali, mas vamos lá mais antes aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos aqui. Ok. E assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o mandamento é perfeito. Mas qual que é o problema? O problema está na gente, ó. Eu sou carnal. A lei é espiritual, gente. Eu não sou espiritual, eu sou carnal. Entendeu? Mas vamos lá. Eu não deixo de ser carnal depois que eu aceito Jesus. Eu continuo tendo esse pecado dentro de mim, que fica na guerra. Agora eu estou em guerra. Por isso que Paulo fala combati o bom combate. Entendeu? Se Romanos 7 não for a experiência de Paulo, então ele está mentindo, ele não combateu nada. Se quando você aceitasse Jesus, você já estaria livre do pecado, né, literalmente, então
Tá tudo certo, eu não preciso mais combater. Vou combater o quê? Se eu já tô salvo, livre do pecado? Mas começa agora o combate, né? Depois que você aceita Jesus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que... Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez aqui ele deixa claro que o pecado habita em mim. Acho então esta lei em mim. Então ele tem uma lei dentro dele. Olha só, que lei que é essa, hein, que está dentro de Paulo? Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Qual que é essa lei aqui que está em Paulo, que habita nele? É o Espírito de vida, é Cristo. Tem a lei, tem Jesus nele. É o Evangelho que salvou ele. Porque segundo o homem interior, olha só que interessante, segundo o homem interior. Gente, está muito claro. Quem que é o homem interior? É Jesus nele. É Jesus, gente, aqui é Jesus, ó. Tenho prazer na lei de Deus, mas, olha o mas aqui que eu adoro, mas veja onde? Nos meus membros, então no nosso corpo, por isso que Jesus quando voltar vai dar um corpo pra gente novinho em folha, pra tirar esses membros aqui, entendeu? Então são duas leis dentro dele, olha só, mas vejo nos meus membros outra lei, então tem duas leis agora, que batalha contra a lei do meu entendimento. Quais são essas duas leis? Olha só que interessante, primeiro vamos aqui. Não, vamos ver quais são essas duas leis, ó. Vamos aqui pra cima de novo, ó. O verso 10, eu acho. Olha só. Isso. Olha aqui essas duas leis, ó. Que ele tá falando lá, ó. Olha só. É o bem e o mal. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então o mandamento ficou para a morte. Por isso que tem duas leis. Uma que é destruída na cruz, que é essa aqui para a morte. Por isso que lá em Efésios, vamos lá em Efésios. Olha só para você entender. Que estudo maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Efésios. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Você vai aprender outra coisa aqui que o pessoal não sabe aí da Igreja Adventista. A maioria não sabe disso aqui. Isso aqui é mais que curso de teologia, gente. Nem no curso de teologia você vai aprender isso aqui. Então vamos lá. Ó. Olha só. Entenda aqui sobre as duas leis. A da vida e da morte. Ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, tinha um muro aqui no meio, ó. Você estava desse lado e Deus estava aqui. Então aqui está Deus, aqui está você. Tem uma parede de separação, gente. O que é essa parede aqui? É a inimizade. É o que é o inimigo nosso? É o pecado. Entendeu? Então tinha um pecado aqui no meio, ó. Entendeu? Que Paulo fala que habita nele, na gente. Vamos aqui agora. Ó. Agora vamos aqui. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então ele destrói a lei dos 10 mandamentos que me condena a lei da morte. Entendeu? Então esses 10 mandamentos aqui não é nada de lei cerimonial, igual o povo fica ensinando aí, não. Isso aqui é a lei moral, gente. Aqui está falando dos 10 mandamentos mesmo, é dos 10 mandamentos mesmo, ok? Só que está falando deles como inimizade, tá aqui, ó. Na sua carne desfez o quê? A inimizade. Então, isso aqui que é o foco do texto. A nossa inimiga. Quem que era a nossa inimiga? Era os 10 mandamentos. Quem que mata a gente? É os 10 mandamentos. Essa é a lei da morte. Entendeu? É a inimizade. Que consistia em ordenanças para criar no mês, nós vamos fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então você vê aqui que o foco não é a lei em si, mas é a inimizade da lei. Nós éramos inimigos de quem? Da lei, né? Para ficar mais claro ainda, você vai aqui, ó. Para ficar mais claro ainda, você vai aqui agora em Colossenses, vai em Colossos, capítulo 2 também. Deus já deixou no capítulo 2 no Efésios e Colossenses para ficar mais fácil. Agora aqui tem a outra explicação que é mais fácil agora de entender. Ó. Né? Se você não entendeu lá no Efésios, aí você vem para cá. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí aqui está escrito o quê? Havendo riscado, o que ele riscou? A cédula que era contra nós. Então a cédula que era contra nós, aonde? Aonde que estava essa coisa inimiga nossa? Isso que era contra nós, estava onde? Nas suas ordenanças, nos 10 mandamentos. Adão e Eva pecou contra os 10 mandamentos, ficou inimigo de Deus. Entendeu? O qual de alguma maneira nos era contrária. Então era contrário. Então isso aqui é contrário, gente. E nos tirou do meio de nós. Ele tirou isso do meio de nós, cravando na cruz. Entendeu? Então ele cravou na cruz. O que ele cravou na cruz?
a inimizade. Agora a gente tem paz com Deus, foi paga a dívida. Glória a Deus. Isso aqui é a justificação pela fé, tá, gente? Isso aqui é a terceira mensagem angélica, posta em prática aqui no Evangelho. E despojando os principados, os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Entendeu? Então não precisa julgar, por quê? Porque ele é o verdadeiro cordeiro, então não precisa mais dessas festas aqui, porque ele já fez o livramento nosso da lei. Agora nós vamos voltar aqui, né, para Romanos 7, e a gente entende agora por que ele fala que tem a lei para vida e para morte. É a mesma lei, só que antes de Cristo e depois de Cristo, entendeu? Antes da cruz ela nos mata, ela nos condena, depois de Cristo fez a paz. Ele pagou os nossos pecados, tanto aqueles pecados que nós cometemos na ignorância e no passado, como aqueles que nós vamos cometer e também aqueles que nós estamos cometendo agora. O pecado habita em nós. Eu agora aqui falando para vocês, tem pecado em mim, fazer o quê? Entendeu? Só que ele tá inativo, ele tá morto, né? Mas às vezes eu tô ali orando e ele vem. Aí eu corto ele. Mas ele tá dentro de mim. Eu não posso nunca dizer que eu sou perfeito, que eu sou santo, porque como que eu sou santo e perfeito se eu tenho pecado dentro de mim, gente? Se eu tenho inveja, o egoísmo, a vaidade, tudo tá dentro de mim. Só não chegou a ocasião ainda para aparecer a vaidade. Mas deixa chegar as pessoas, que eu começo a me arrumar já de um jeito diferente, entendeu? Sem perceber eu fico vaidoso. Pecado, tá pecando sem saber. É o pecado inconsciente, né? Pecado inconsciente, gente. Vocês precisam entender o consciente e inconsciente, é muito importante. Vamos lá então. Paulo está falando aqui do inconsciente e do consciente, é essa guerra. E tem gente que não aceita, mas é a verdade que Paulo está falando aqui. Ó. Quer ver? Vamos lá ver onde a gente parou. Ok, nos membros. Olha só, esse texto é maravilhoso, né? Mas vejo nos meus membros, o que ele vê? Agora ficou muito mais claro, né? Outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então no entendimento dele tem o quê? Tem Cristo. Tem Cristo. Então Cristo Jesus está ali. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. O entendimento dele é que Cristo vai salvar. Entendeu? Aqui que está a parte que Cristo vai salvar, ó, no entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então no membro tem uma lei, que é aquela do espírito de morte, que é o pecado, a inimizade. E no entendimento, aliás, não sei se eu falei certo, vamos lá. Nos membros tem uma lei, que é o espírito de morte, né? A lei para a morte, que é a inimizade, e no entendimento tem a lei para a vida, ok? Essas duas estão em guerra. Então tá difícil aí para você, fica vindo vontade de pecar o tempo todo, você às vezes percebe que você pecou, você tá falando com uma pessoa no grupo aí, e você fica já nervoso, ou você fala de um jeito mais agressivo, e depois você vai orar e percebe que pecou, tem que pedir perdão. Pois é, esse pecado aí Cristo já resolveu ele na cruz. Essa é a mensagem que a gente tem que pregar para o mundo, que Cristo já pagou esses pecados, a gente não é mais culpado, a gente não é mais inimigo, agora a gente tem a paz, mesmo a gente tendo sentimento, pensamento, mesmo a gente caindo, mesmo a gente pecando, de qualquer jeito a gente tem paz agora, entendeu? Claro que se você não aceitar, né, a palavra, aí você não tem paz, então não é de qualquer jeito, eu falei aqui, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque né, o mal ainda habita em nós, mas o que eu quis dizer é que, tá vendo que é um pouco complicado, né? Por isso que essa mensagem tá difícil de pregá-la hoje, porque tem muito engano, né? O engano de Satanás está muito forte. Mas nós temos uma graça poderosa, nós temos uma palavra, um evangelho poderoso que nos liberta, ok? Então vamos lá. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só para você entender isso aqui, ó. Isso aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com uma coisa que os exércitos faziam na época de Roma, que eles faziam um prisioneiro na guerra e colocava uma pessoa morta grudada nesse prisioneiro, né? Então imagina, aquela pessoa morta ia apodrecendo, ia ficando aquele cheiro terrível, ia passando podridão e doenças pro prisioneiro. Então esse cadáver era carregado pelo prisioneiro, ele tinha que andar com ele até ele morrer. Então isso que a gente tem grudado em nós, o pecado. É o nosso eu pecaminoso. Infelizmente a gente tem que carregar ele até Jesus voltar. Quando Jesus voltar ele vai dar novos membros pra gente, um novo corpo, e aí vai resolver tudo, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que, com o meu entendimento, o que ele faz? Com o meu entendimento, olha só a prova final aqui, ó, de que aqui tá falando de Paulo convertido já. No entendimento, ele serve quem? A lei de Deus. Eu acho que o IAG não leu isso aqui ainda, né? O IAG não leu, gente, isso aqui, faltou essa aula. Olha só. Com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus.
Olha o mas que eu adoro aqui, ó. Mas com a carne, eu sirvo o quê? A lei do pecado. A lei do pecado. Tá aqui, ó, a lei do pecado. Opa, vamos levar isso para cima. Então, eu sirvo a lei de Deus no entendimento e sirvo a lei do pecado na carne. Os dois estão ali, ó. Tá a guerra danada, tá aqui, ó, terrível a guerra, a batalha. É no meu coração, é dentro de mim a batalha. Então, que você entre para essa batalha, você está sendo chamado a se alistar. Você acha que está difícil? Tem muitos defeitos em você? Tem muitos pecados? Que você se sente condenado? Satanás fica jogando na sua cara que você não consegue abandonar algum tipo de pecado? Satanás fica chamando a sua atenção para os erros que você já cometeu no passado, para os sentimentos que você sente pecaminosos? Então, meu querido, você precisa de Cristo, porque Ele é a sua paz, Ele é a nossa paz. Ele vai dar paz para você. Não importa o que você sente, não importa o que você pensa. Agora sim, em todos os sentidos. Não importa se nesse momento você está pecando na mente sem querer, pensando coisas erradas e não consegue parar de pensar nessas coisas. Não tem problema. Cristo é a sua paz. Ele quer só que você entre na guerra. E como que eu faço para entrar na guerra? Eu preciso aceitar Jesus. E aceitar Jesus é o quê? É o Evangelho. Paulo deixou isso claro lá em Romanos capítulo 1. Né? Vamos lá para a gente ler. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala para a gente o segredo dele, de estar nessa guerra, de ser miserável homem como eu e você, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz assim, ó, o segredo está aqui no capítulo 1 de Romanos. Ele já começa o livro, antes de falar da luta que você vai enfrentar, ele fala o segredo da vitória. Então tá aqui, ó, porque não me envergonho do Evangelho. Ele não se envergonha, né? Do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é crer? É obedecer. Então você tem uma coisa, você não consegue parar de pensar, né? Você não consegue parar de sentir essas coisas que você está sentindo e você se sente culpado e condenado. Mas hoje você vai ajoelhar e vai falar para Jesus que você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você vai falar para o universo, porque nós somos espetáculos aos homens e aos anjos. Todo o universo está olhando para você agora. Enquanto você me ouve, todo o universo está olhando, está lá torcendo por você. Vai, aceita, isso mesmo, se ajoelha, se entrega para a graça. E nesse momento você vai fazer um pacto, não comigo, mas com Cristo. Ele está te ouvindo agora do lugar santíssimo. E ele fala para você, hoje se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. E ele fala para você que ele já fez a paz. Ele pagou esse pecado que está te incomodando tanto já. Ele só quer que você se entregue para o Evangelho. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você pegue na mão dele, porque ele vai falar para você através do Evangelho, vira para a esquerda, vira para a direita, e você só tem que seguir ele, entendeu? Se você está sendo perseguido por pecado, se você está sendo perseguido por homens maus, não importa aonde você está agora me ouvindo, você não está ouvindo Pablo, você está ouvindo o Espírito Santo, é o próprio Cristo, através do Espírito Santo, que está falando ao seu coração nesse momento, e ele quer pegar na sua mão, ele pede que você se entregue para ele. Você gostaria de entregar o seu coração, o seu entendimento para Cristo? Você quer que ele domine o seu coração, os seus membros? Você quer que ele te ajude? Você quer que ele carregue você no colo às vezes, quando você não estiver conseguindo? Você quer que ele carregue você, que ele pegue você no colo? Então ore comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Nós choramos, Senhor, porque a batalha é muito grande. Nós temos medo. Nós não sabemos como agir. Nós ficamos preocupados, mas, ó Senhor, nós nos entregamos a Ti nesse momento. Nos salva, nos dá a vitória. Nós entregamos ao Senhor a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso entendimento, para que seja feita a Tua vontade revelada na Tua palavra. Nos salva, nos liberta, nos faça sentir, agir e pensar em Ti e como Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Estamos juntos nessa luta.